Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão passando esses dias em casa? Muitos trabalhando em casa, estudando em casa. Então nós vamos falar um pouquinho de Jesus em casa. É isso mesmo. Hoje nós viemos aqui com uma palavra de reflexão para a sua vida. E eu quero que você abra aí em Lucas, capítulo 19. Aqui fala sobre Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que tem que entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nessa história aqui, que nós vemos sobre este homem rico chamado Zaqueu, essa história acontece um pouco depois que Lucas narra sobre a história do jovem rico. E na minha opinião, essa história está aqui na Bíblia. Logo em seguida, Lucas faz questão de descrever. Os outros apóstolos não descrevem essa história, mas Lucas, muito observador como era, resolve descrever, observando a diferença entre o jovem rico, que está no capítulo 18, versículo 18, com esse Zaqueu publicano, que também era um homem rico. E eu, estudando sobre Zaqueu, percebi que o nome Zaqueu significa justo. Zaqueu significa justo, o nome dele. Que interessante, né? A gente vê uma história, é uma história que eu particularmente sempre ouvi dizer que ele era ladrão, que ele era uma pessoa corrupta, mas que carrega o nome de justo. Zaqueu, justo, significa justo. Mas aqui está Zaqueu, o publicano. Por que publicano? Porque naquela época os publicanos, eles eram conhecidos por serem homens ricos, mas eles alcançavam aquela riqueza do modo errado. Eles roubavam nos impostos, eles roubavam nas taxas que eram pagas para o governo, eles roubavam ali. E Zaqueu está no meio dessas pessoas e ainda mora em Jericó. Olha só que interessante. Zaqueu, o próprio Jesus diz que ele é uma ovelha perdida. Ou seja, ele é um judeu, ele é uma pessoa, ele é descendente de Abraão. Ele fala aqui dos filhos de Abraão, porque ele é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. E eu vim buscar o que se havia perdido. Perdido aonde? Em Jericó. Jericó, nós aprendemos com o nosso pastor, é o lugar mais baixo do mundo. E eu quero parar aqui na história de Zaqueu para trazer para você e para mim que muitas vezes nós vivemos no meio de pessoas que não são muito legais, no meio de pessoas que carregam uma índole que não é boa, mas nós vivemos naquele meio, nós estamos ali, assim como nós estamos no mundo, vamos se dizer, nós vivemos no mundo, mas no mundo nós não somos. Nós vivemos aqui, porém não praticamos as coisas que o mundo pratica. Nós escolhemos não praticar. E eu vejo Zaqueu assim. Eu não consegui achar em lugar algum a afirmação de que Zaqueu era um homem ladrão.
E até na fala dele me traz a entender que ele diz: se eu defraudei alguém, primeiro o coração dele se volta totalmente à necessidade do próximo. Senhor, eu vou dar. Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. O que é totalmente diferente do que acontece com o jovem rico. Porque Jesus fala para o jovem rico: vá e ajude, dê tudo que você tem. Vamos ao versículo 22 do capítulo 18. E chegando Jesus, ouviu isso e disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terá tesouro no céu. Jesus sabia, Jesus conhecia o coração daquele moço, porque Jesus olha aqui para dentro. E quando Jesus falou aquilo para ele, Jesus já estava jogando nele um desafio, porque Jesus sabia que ia ser duro para ele fazer aquilo, porque ele era apegado às coisas que ele tinha, ele se orgulhava das coisas que ele tinha. E ali Jesus joga essa para ele, para desafiar ele. E quantas vezes Deus decepciona conosco quando Ele nos joga alguma coisa, quando Ele nos joga um desafio. E nós decepcionamos muitas vezes o Senhor, assim como esse jovem rico decepcionou Jesus naquele momento. Jesus fala: é muito mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é impossível, mas é muito difícil. Um rico naquele estado, um rico no estado daquele jovem rico, apegado às coisas dessa terra, fazendo as coisas dessa terra um tesouro. Pois eu te digo, não faça nada do que você tem aqui na terra de tesouro. Nada. Tudo que está aqui está sujeito ao tempo, inclusive você. Não se faça um tesouro aqui neste mundo. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é geração eleita, mas aos olhos de Deus. É Deus quem diz isso de você e não você que diz isso de você mesma. Eu não posso dizer de mim mesma, eu não posso falar de mim mesma, porque isso é eu me fazer por precioso. E Paulo, ele diz uma coisa muito interessante: eu já não tenho nada em mim por precioso, porque na verdade para Paulo, ele entendia muito bem que viver na terra era apenas um caminho, e que o mais precioso para ele era conseguir achar a porta do céu. E aqui quando eu vejo Zaqueu, eu acho muito interessante, porque Zaqueu, ele está num lugar onde as pessoas ali, Jericó não era lugar muito bem-vindo pelas pessoas, ali não vivia pessoas que eram seguidores de Jesus, não vivia muita gente que cria em Deus, que servia ao Deus poderoso. Não, Jericó era lugar de gente que não queria compromisso com Deus. E Zaqueu estava lá no meio daquele povo, mas quando Jesus chegou perto dele, quando Jesus entrou na casa dele, ele se dispôs totalmente a dar metade do que tinha para os pobres e ainda 4 vezes mais se caso ele defraudou alguém. Então isso me mostra um Zaqueu consciente, me mostra um Zaqueu que se arrepende, me mostra um Zaqueu pronto a mudar, me mostra um Zaqueu pronto a abandonar a vida que tem, porque Jesus entrou na sua casa e viu ele. Quantas vezes Jesus já falou para você: eu quero entrar na sua vida, eu quero transformar a sua história. E aí a gente vem com as desculpas: ah, mas eu ainda não estou preparado. E não está mesmo, e é por causa disso que Jesus chegou até a sua casa. A sua atitude tem que ser totalmente rendida aos pés do Senhor. Renda a Ele seus tesouros, renda a Ele as suas finanças, renda a Ele o seu casamento, renda a Ele os seus filhos, a sua vida social, a sua vida financeira. Coloque aos pés de Jesus e se desprenda de qualquer tesouro que você tenha aqui na terra, porque esse tesouro não te garante nada. O que te garante o céu é Jesus. Então que hoje não endureçais os vossos corações. Deixa Jesus entrar.
Se conscientize dos tesouros que você formou aqui na terra e veja que eles diante de Jesus é incomparável. Tudo que você tem de mais precioso é incomparável à presença maravilhosa de Jesus. Que nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, seja para você um tempo de reflexão. O que você tem colocado como tesouro? Se Jesus entrar na sua casa hoje, você abre mão da metade das coisas que você tem aí dentro do seu coração? Você consegue fazer isso? Zaqueu, que era chamado de o publicano, na verdade o nome dele era Justo. Pois eu chamo Zaqueu de o Justo. Zaqueu, o Justo, encontrou com Jesus, porque na verdade este era o verdadeiro nome dele. Então não importa o nome que tenham te dado, fulano enganador, fulana a prostituta, fulano o ladrão, não importa. Jesus te chama pelo nome hoje e te diz: eu venho hoje aqui para te buscar, pois tu és filho de Abraão, ovelha perdida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.